tecnológicos, só essas coisas. Ele me perguntou várias coisas que eu não soube explicar, de como essas coisas todas funcionam. E nem os nossos técnicos da Prodesp conseguiram responder todas essas perguntas. Só para ficar bem claro, então, isso é uma coisa de técnica que a gente poderia chegar a alguns consensos para que as mesmas bases que servem para ti fazer uma licitação poderiam servir para todo mundo. Entende? É só essa coisa do delineamento de uma especificação técnica. Não está se mudando a forma de se incluir o gravame ou de se excluir esse gravame. A única coisa é que nós achamos que os estados têm o direito de licitar e que outras empresas também participem desse processo. Xará, só uma coisa, te permite o Xará, aliás, o que tem de Júlio metido no trânsito agora, estou ficando meio impressionado. É muito importante observar o seguinte: a FENASEG mantém convênio com os senhores. A FENASEG tem convênio com as instituições financeiras e representa as instituições financeiras. E a FENASEG contratou a CETIP para operar isso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes eu vejo, nós absolutamente não somos contra a nenhuma licitação. Apenas a gente tem que observar que não vão licitar um serviço que é privado em que nós contratamos a CETIP. O SNG, o Serviço Nacional de Gravames, o Sistema Nacional de Gravames, é um banco de dados e um produto privado. Os dados que estão ali dentro pertencem ao sistema financeiro. A FENASEG contratou a CETIP como uma empresa de tecnologia para operar. Então, cuidado quando dizem assim, vamos licitar o SNG. Pelo amor de Deus, pode se licitar uma coisa que seja interna do Detran, uma atribuição do Detran. Não vai se licitar um serviço que é externo, que é privado, que está do lado de fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sempre será dado o direito, independente de Denatran, de Banco Central, do que for, das entidades privadas se protegerem e, sei lá, dar um exemplo. Não sei com quem eu estava falando na hora do almoço, mas se alguém chegou e tirou a Mônica primeiro para dançar numa festa, os outros 19 amigos combinaram. Quem tirou a Mônica primeiro para dançar, só pode dançar com a Mônica. É como se fosse uma regra entre os bancos, entre as instituições financeiras, que muito antes de ser inserido o gravame no CRV, as outras instituições precisam saber que aquele veículo já foi dado em garantia, que ele não pode ser utilizado. E isso é um sistema privado. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com esse tipo de coisa. Por isso é que eu fico feliz, quer dizer, ninguém fica feliz com as confusões na justiça, nas revistas, os processos, mas está surgindo o quê? Novos entes, principalmente o Banco Central, o Ministério da Justiça e o Ministério da Fazenda, né, para procurar botar um pouco mais de ordem e clareza nesse assunto, em que, repito, a competência é dos senhores, aonde se põe o registro é nos Detrans, e nós estaremos sempre com os senhores para o desenvolvimento desse melhor sistema, vamos chamar assim. Agora, eu só queria, para não também desperdiçar os 20 minutos, me preocupa muito aquela impressão de que eu não sou advogado, então eu não sei discutir o que é taxa, o que é tarifa. Minha mãe estava certa, disse que eu devia ter feito direito, eu não fiz. Mas, senhores, nós temos que zelar por sistemas que sejam seguros, que tragam conforto para o consumidor, que mantenham essa rigidez do mercado financeiro e que sejam baratos. Pancho, as instituições financeiras ficam com o custo do SNG, do Sircoff. Explica, por favor, como é que funciona. Bom, antes disso, boa tarde. Muito obrigado pelo convite que a CREV recebeu do presidente da ANED, Dr. Érico Ferreira. E trago também um abraço do nosso presidente, Dr. Érico Ferreira, desejando a vocês uma boa tarde, uma belíssima reunião. Evidentemente que os custos todos estão em taxa.
Tanto é que recentemente o Banco Central, algum tempo atrás, editou o CET, que era para constar todas as taxas, todos os custos. Claro que todos nós pagamos todos os serviços, evidentemente. Então, para a CREF, como Associação Nacional das Financeiras, dos quais participam os bancos, que são bancos múltiplos que detêm a carteira de crédito direto ao consumidor, nós nos preocupamos também em ter, evidentemente, a menor taxa. Nós não queremos operar com as maiores taxas. Tanto é que nós defendemos também o cadastro positivo, porque vai aparecer o que é bom e o que é ruim, e o que importa é a média, e os bons vão pagar uma taxa menor. E concordamos também com a representante de São Paulo, que nos preocupa, evidentemente, não só as instituições financeiras, mas nós, como representamos as financeiras, a rigidez e a integridade do sistema. É isso. Muito obrigado e um bom evento. Só um minuto. Nós já dissemos há algum tempo, já colocamos à disposição, desde o tempo da doutora Mônica e agora do doutor Érico, nós temos uma revista financeira que os senhores recebem, que são 12 mil exemplares bimestralmente, e colocamos ao Denatran também as páginas da nossa revista para se falar de trânsito e de cuidado com o trânsito. Está aberta. Até agora não recebemos absolutamente nada de vocês. A nossa revista está à disposição de vocês para essas campanhas de educação de trânsito. A CREF está presente e é uma ação social. Muito obrigado. Obrigado, Érico. Teodoro, deu tempo, teus 20 minutos? Tempo aí. Cumpriu? Olha, muito obrigado, hein, senhores. Só uma pergunta aqui que eu quero fazer até. Defendendo os interesses dos Detrans, queria fazer duas afirmações. Não é uma pergunta, nem precisa, porque não quero resposta, apenas vou afirmar. Primeiro que, se o sistema SNG é privado, então ele poderia, em tese, aplicar qualquer regra ou qualquer valor, ele deveria ser operacionalizado pelo sistema privado e não pelo público. Se é operacionalizado pelo Detran ou pelos Detrans, ele é público, ele não é privado. Privado pode ser seu lucro, privado pode ser seus interesses, declarados ou não, público não é. Ou é público e o interesse é de todos, e não só de uma parte. Não faço pergunta, afirmo isso aqui, como eu já afirmei em outras reuniões. Afirmo também que é muito estranho que o nosso presidente tenha sido convidado em São Paulo pela Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN. Muito estranho. Muito estranho também que ele tenha sido convidado pelas financeiras, que aqui estão dizendo e defendendo a ideia de que nós, Detrans, os governos dos estados, não devemos intervir nesse assunto, porque esse assunto é um assunto privado. No mínimo, isso é uma inverdade. Se privado fosse, aqui não estariam para falar. Não é verdade. Falo isso com a mesma tranquilidade que falei de outras vezes. No mínimo estranho essa interferência da Federação dos Bancos e dessas financeiras, inclusive numa reunião dos Detrans, já que é um assunto privado, privado dos Detrans, privado que envolve Denatran, privado que envolve Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda. Não acredito que seja privado esse assunto. Ele não é privado, ele é público. Estou tranquilo, estou feliz, inclusive, porque as financeiras acabaram de dizer que nada do que é feito nesse sistema de registro vai para as financeiras. Interessante, né? É privado, mas não visa lucro. Na verdade, é quase uma filantropia que as financeiras e o sistema bancário brasileiro está fazendo para a população. Eu quero parabenizar o representante das finanças e não dou a palavra porque o tempo já passou. Eu estou falando aqui agora como membro da AND, Associação dos Detrans. Não passo palavra. Muito interessante essa questão de ser privado e nada receber. Nada receber. Então, se nada recebe e se é privado, também não temos obrigação qualquer de registrar. Mas no dia que tivermos a obrigação de registrar, e se temos,
E se vai interligar no cidadão, naquilo que está registrado, seu veículo, seu bem que foi comprado, das financeiras que muitas vezes não devolvem os contratos de financiamento assinados, e isso eu tiro como prova o meu estado, de 100% dos contratos assinados no estado do Maranhão, 1% é devolvido para o cidadão assinado. As financeiras dos bancos públicos aos privados não entregam. Suas taxas de juros são escondidas, não são claras. O cidadão tem que bater as portas do judiciário para brigar por financiamentos que são assinados à calada da noite, sem explicar para o cidadão o que é leasing, o que é CDC, o que deixa de ser. Essa discussão só pode ser feita no judiciário se houver um contrato registrado. E depois desse contrato, se ele tiver sido cumprido ou não, vai ser baixado ou não esse gravame. Se é privado, então que faça internamente e deixe os Detrans de mão. E deixe de mão a Secretaria da Receita Nacional, a Fazenda, o Ministério da Justiça, ou quem quer que seja. Eu já concluo, senhor presidente. Agora, se não é privado, se é de interesse público e tem instituições privadas envolvidas nisso, questionadas todas elas pelos PROCONs do Brasil, campeãs de reclamação com relação a taxas, eu não vou entrar nas mazelas que todos nós temos nossos pecados. Não seria o sistema financeiro o pior, porque nós temos as telefonias, nós temos também outras áreas financeiras que também desrespeitam o cidadão. Aliás, o sistema financeiro não queria que o cidadão fosse nem consumidor. Precisou o judiciário dizer para eles que o consumidor de banco é consumidor, não é um ser que não tem direitos do consumo. E precisou que o Ministério Público fizesse ações nesse sentido. Logo, essa filantropia de gratuidade que aqui está sendo dita, já que os bancos fazem tudo isso e nada cobram, as financeiras nada cobram, não, a Federação das Seguradoras nada ganha com isso, é apenas um ato filantrópico. Não deveríamos estar envolvidos nisso. Para que essa discussão vir para cá? Não tem porquê. Agora, peraí. Se eu sou obrigado a registrar isso, se eu sou obrigado a colocar isso no sistema nacional, vai pagar para colocar no sistema nacional. Porque a segurança disso depende exatamente do sistema de controle. E quem diz qual é o sistema de controle é o poder público. Aí a briga vai ser de bastidores para convencer, talvez o Congresso Nacional fazer uma lei que diga assim, os Detrans não podem interferir nisso, isso já tem que ser feito direto. Será que o Congresso vai fazer? Talvez faça. Eu não vou discutir o que vai ser feito ou não vai ser. Agora, até lá, a obrigação é nossa, a discussão é nossa, é pago um valor sim para registrar, ou isso não é filantrópico, não é gratuito. E com relação a qual o melhor sistema a fazer, acredito eu, enquanto não mudar o Pacto Federativo, quem diz são os estados todos que têm direito de dizer, inclusive de dizer que preferem que seja integrado, de dizer que preferem que continue como está. Ouvir sugestões de parceiros privados, eu sou favorável. Escutar o que a FEBRABAN tem a dizer, o que os bancos têm a dizer, isso é muito importante. Escutar o que as financeiras têm a dizer é muito importante. Mas nós já vimos na Europa e nos Estados Unidos que esses conselhos às vezes dão com os burros na água. Nem sempre eles são verdadeiros. O mundo hoje está vendo isso. Está sentindo isso. Não sou eu que estou dizendo, não. Pergunte a um europeu, pergunte a um americano de Manhattan se ele concorda com esses conselhos, que às vezes são bons, às vezes não são. Como o meu estado não é sede de nenhum banco, meu estado não está preocupado, infelizmente, com essa situação. Nós estamos preocupados com o cidadão que vai ter que pagar, porque esse registro é público. Mas ele tem um custo operacional, que hoje já é cobrado adiantado. Já é cobrado. Isso é uma falácia que isso não é cobrado. É cobrado. Agora, quem vai pagar, quem vai receber, quanto vai receber e que estado, e quem será beneficiado com isso? A população do Acre? Ou não? Ou somente um determinado grupo que vai ficar com esses recursos arrecadados e que sua população não vão ter retorno em relação a isso? Essa é que é a discussão aqui dessa mesa. É por isso que esse assunto veio à baila aqui. É porque o mercado hoje está brigando. Porque o mercado não é cartel, gente. Mercado não é clube de 19 e de 16. Mercado é briga livre. Mercado é participação livre. Se for para o Ministério da Justiça é muito bom. O CAD tem que entrar nisso. Mercado é para ter briga mesmo, é para ser livre. Ou nós não queremos um mercado livre? Eu sou contra esse clubinho de 19 que disseram aqui, de 19, de 20, de 42, de 23. Mercado é para ser livre, não é mercado? Agora, claro, que se for filantropia e for gratuito, a população, aí a gente pode fazer gratuitamente, não tem problema nenhum.
Do contrário, não é filantropia, é mercado. E se é mercado, tem que ter competição. Essa é a posição do Estado do Maranhão. Sem preconceito contra quem quer que seja, entendeu? Quer dizer, parênteses, o Maranhão tem um contrato com o FDL de concessão na parte de registro de contratos e tem ainda, até, vamos dizer assim, respeitando não uma ordem, mas uma orientação